Fala pessoal, tudo bem? Tá começando aqui mais um vídeo no canal. Dessa vez eu vou falar sobre a temporada do Botafogo, falar um pouco das contratações e como deve ser a temporada de uma maneira geral. Mas antes de começar o vídeo, peço para você vir aqui deixar seu like, sua inscrição. Caso ainda não seja inscrito, se inscreve, assina, toca no sininho para vocês receberem os vídeos quando eles saírem. Muito feliz pelo crescimento. Obrigado por estar fazendo parte disso, por estar ajudando também nos conteúdos e também aqui para a gente continuar fazendo vídeos e melhorar ainda mais, tá bom? É isso, bora pro vídeo. Se você começa a olhar o Botafogo hoje, você vai falar que a equipe está muito bem e que vive um momento muito bom. E é verdade. Mas, como eu costumo começar esse início realmente no início da temporada, falando do que tem sido a temporada, a gente vai voltar um pouquinho atrás e vai ver que o início do Botafogo, de fato, na temporada 2023, não é bom. O Botafogo teve um início de ano ruim, inclusive ficou em quinto no geral no Campeonato Carioca e acabou não se classificando para as semifinais do próprio Campeonato Carioca. E por que aconteceu isso? Porque o time era inconstante, e engraçado que ganhou alguns bons jogos, fez algumas boas partidas, mas em compensação fez partidas ruins e teve resultados muito ruins. Assim, é difícil a gente começar a pontuar uma equipe, principalmente nos primeiros jogos. E as equipes cariocas, as grandes equipes cariocas, têm começado o Carioca e tanto a Taça Rio, a Taça Guanabara, com o time reserva e até sub-20. Então, por isso que a gente tem visto os grandes times perderem pontos iniciais. Mas quando a gente fala que a equipe era inconsistente e vinham fazendo jogos ruins, a gente, obviamente, coloca já o que seria o time titular, né? E é importante ver que o Botafogo teve uma mudança de chave e isso tudo, na minha opinião, muda muito na Taça Rio, que obviamente não se classificando, ele disputou semifinais e final da Taça Rio, acabou vencendo. E dali em diante, a equipe, obviamente, com os treinamentos, com o tempo para treinar, com semana cheia, a equipe foi evoluindo e a gente vai falar um pouco mais para frente do momento realmente atual. O Botafogo, como o Flamengo e Fluminense, que eu também já fiz vídeo aqui de como pode ser a temporada, falando das contratações, o time também joga 3 competições, obviamente o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, que vai jogar o segundo jogo contra o Atlético Paranaense, lembrando que perdeu na ida de 3-2, na casa do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. E também joga a Sul-Americana, que atualmente está no Grupo A, e também está na segunda colocação. A coisa mais importante que o Botafogo conseguiu fazer no ano, até o momento, é ter recuperado o início ruim, coisa que o Flamengo também tem feito, de certo modo. Porque pode até parecer simples, mas essa recuperação é muito importante, é um dos pilares para principalmente estar vivendo o momento de agora. E eu não digo isso sem, obviamente, passar pelo técnico Luiz Castro, que teve uma oportunidade a mais de trabalhar. E, obviamente, seria muito oportunismo de vir aqui dizer que o Botafogo acertou em manter, porque eu, particularmente, achava que ele teria que ser demitido, porque em certo momento eu vi que o trabalho não evoluía e não acreditava que poderia chegar a um nível bom, porque o Botafogo, de certa maneira, ele nem evoluiu, mas ele acho que até regrediu em alguns jogos, fez alguns jogos bem ruins, principalmente no final da temporada passada, no meio ali do ano também. Então eu tinha essa opinião que ele poderia sair, porque eu já não acreditava que ele poderia dar uma cara para esse Botafogo. E o time não só evoluiu, como está muito bem, e parece que realmente virou a chave e eu fico feliz por isso. Sobre o elenco, o Botafogo tem mudado seu elenco desde 2022 para cá, com a chegada da SAF, Sociedade Anônima de Futebol,
tem feito várias contratações e até por isso pode ser uma explicação do porquê o trabalho não evoluía, porque eram tantos jogadores chegando, né? E era difícil dar ritmo de jogo, dar condicionamento, dar entrosamento com os jogadores chegando a toda semana. Então, realmente, isso poderia ser um dos pontos que estava atrapalhando o Botafogo. Mas vamos começar a falar pelos jogadores que saíram do elenco para esse ano de 2023. Aqui eu vou falar de alguns jogadores que foram acertados em 2022 até, mas só acabaram chegando em 2023, assim como eu também fiz com o Flamengo e com o Fluminense também. Os jogadores que saíram até o momento é o Canu, zagueiro, foi para o Bahia emprestado, o Jefinho foi para o Lyon, o Saravia foi para o Atlético Mineiro, acabou o contrato com o Botafogo, o Chay também saiu e o Del Piage. Quem chegou, o Botafogo, começando obviamente pelos últimos que chegaram, o Diego Hernandes, que foi a última contratação, vai chegar em junho, o Di Plácido, que já está jogando, Marlon Freitas, Luiz Segovia, Carlos Alberto, Júnior Santos e Matias Segovia. Falando um pouco dos jogadores que saíram, o Botafogo teve algumas perdas que foram ruins para ele. Começando pelo Canu, que talvez não se encaixe nesse ruim, porque é um cara que no final da sua jornada pelo Botafogo não vinham fazendo bons jogos e estava sendo bem questionado pela torcida, porque realmente não estava jogando bem, principalmente pelo que ele já tinha jogado. Um cara formado na base, obviamente sobe com prestígio a mais do que outros jogadores. Mas acabou que talvez ele poderia estar nesse elenco, ali como quarto reserva, talvez, mas aí surgiu uma oportunidade de mercado e até para ele pode ter sido bom. A maior perda por essa temporada foi o Jefinho, que seria titular nessa equipe de hoje, no lugar talvez do Vitor Sá, que é um cara que vem até jogando bem nas últimas partidas, mas não é do nível do Jefinho. O Jefinho tinha uma margem para evolução bem maior que o Vitor Sá. Já tinha jogado bem em 2022, principalmente do meio para o final do ano, mas acabou indo para o Lyon, coisa que deixou a torcida do Botafogo bem chateada. O Saravia, ele nunca foi o mesmo que jogou no Racing e também que fez algumas partidas pela seleção da Argentina. Foi um lateral anteriormente de jogar no Botafogo, um cara que era muito rápido e tinha o poder de marcação muito bom, até fez um bom jogo contra o Brasil, marcou até o Neymar de forma muito boa, mas é um cara que não foi o mesmo do Botafogo, não conseguiu se achar. E engraçado que ele saiu e o Botafogo precisa de lateral direito, que mostra que ele realmente não teve uma boa jornada no Botafogo. O Chay foi outra peça que saiu, ele não teria espaço nessa equipe de hoje. Teve um momento bom, foi muito útil quando precisou na Série B, mas é um cara que realmente hoje não teria condições de jogar, pelo menos de titular, então nem se fala, mas no banco eu acredito que também não. E o outro foi o Del Piage, que é um volante mais novo, também não teria espaço, mas é um cara que eu gosto particularmente e acho um bom jogador. Sobre os jogadores que chegaram, tem o Diego Hernandes, que eu tenho muito pouco para falar sobre, não o conheço, e jogava num campeonato que eu acho que é muito ruim, que é o Campeonato Uruguai, muito feio, um campeonato ruim de assistir, então eu não tenho muitas condições de falar sobre ele. O Di Plácido, sim, esse eu posso falar um pouco mais, tem crescido, um lateral médio, né? Um cara que, tanto na tua carreira quanto como lateral em si, um cara que marca de forma bem e ataca de forma bem também. E é um cara que tem crescido, obviamente. Então a torcida tem ficado feliz e tem como o engraçado que ele não chegou como o cara da posição, né? Tem o Rafael como o cara que era visto como o titular, mas o Rafael, pela fase ruim e quando entra vai mal, deu essa possibilidade do Di Plácido ser o titular. Luiz Segovia é um bom zagueiro, ele veio do Independente Del Valle, mas apesar de ser bom, ele não tem espaço na equipe titular, que conta com o Adrielson e com o Vitor Cuesta, que tem feito ótimos jogos e realmente aí fica difícil para ele, mas está ali como terceiro zagueiro, como terceira opção no banco. Carlos Alberto é outra contratação boa do Botafogo, um cara que é um atacante muito rápido, joga pela beirada. Fez bons jogos nesse ano, inclusive contra o Fluminense ele foi muito bem,
mas é um cara que acabou se machucando e perdendo um pouco de espaço nesses últimos jogos. Um cara que é boa opção, tá aí o Júnior Santos, que é um cara engraçado, que ele teve no Botafogo em 2022, acabou acabando o empréstimo e queria voltar, assim como o Botafogo também queria, e acabou retornando nesse ano. É um cara que vem sendo um dos destaques do time, muito forte no 1 contra 1, e pelo jeito que o Botafogo joga, ele é muito importante, porque é um cara que marca muito, é muito chato, e também tem feito gols, que ainda um detalhe para ele, que ele ainda é ruim na finalização, mas ainda vem crescendo e pode ajudar muito. Outro é o Matias Segovia, esse sim, um cara que ainda jogou pouco, mas que a gente pode falar que ele é franzino, rápido, entrou bem contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e parece que pode agregar vindo do banco. É muito jovem e, obviamente, uma boa aposta, porque deve ter sido barato, principalmente em relação a mercado sul-americano. O Botafogo ele joga basicamente no 4-3-3 ou 4-2-3-1, dependendo de quem vai estar jogando. E é um time que tenta ao máximo tirar as valências do seu adversário. É um time que, dependendo, sobe muito a linha ou baixa muito a linha. Geralmente, quando sai à frente do marcador, que é o costume, o Botafogo abaixa um pouco as linhas e tenta preencher muito bem o meio, voltando muito o Júnior Santos, o Marçal. E no ataque também, o Marçal fica muito espetado na frente para dar amplitude, assim como o Júnior Santos na direita. É um time muito forte, tem um Tiquinho com a característica de sair muito da área, proteger, e quem está vindo de trás acaba entrando no lugar que o Tiquinho deixa espaço. É um time muito forte, que pressiona, que dá muito trabalho ao seu adversário. Falando um pouco do bom momento do Botafogo, esse bom momento, há quem diga que a tabela que o Botafogo pegou é fácil, por isso que ele está no bom momento, e é mentira, que o Botafogo enfrentou dos principais times que lutam pelo título, principalmente que foi dito antes do campeonato começar, que é Fluminense, Flamengo, Galo e Palmeiras, já ganhou 3 desses 4 mais importantes. Só não jogou contra o Palmeiras ainda, mas dos outros 3 já ganhou. É claro que 2 desses dentro de casa, o Fluminense e o Atlético, e o Flamengo fora do Maracanã. Mas a gente já sabe que não é a tabela fácil. Além disso, tem o gramado, tem muita gente colocando como se o gramado fosse parte disso, e também não é, porque o gramado realmente parece muito bom. Apesar de eu particularmente não gostar muito de gramado sintético, e é claro que esse gramado de grandes clubes é diferente do gramado que a gente joga aqui, geralmente nas nossas peladas, mas mesmo assim eu acho que tem interferência no jogo, a bola fica mais rápida. Não que isso seja ruim, mas para quem não é acostumado, isso realmente faz uma diferença. Mas se o Botafogo está no momento bom, com certeza o gramado não é um dos principais motivos para isso. Tem gente que coloca também como sorte, que aí pode ser também, porque a sorte vai acompanhar quem trabalha, então pode ser. E para mim o que tem mais a ver com esse bom momento do Botafogo é trabalho. Eu acho que o trabalho tem sido feito, os jogadores têm tido bons rendimentos, e o Botafogo tem tido jogadores com bons momentos e principalmente a confiança em alta. O Botafogo é o primeiro time do brasileiro, é o primeiro colocado, obviamente, o líder, e é o time que mais transforma chances em gols. Tem uma taxa de assertividade muito grande. Isso é mérito, isso é trabalho. O time está condenado quando chega na frente, faz os gols, tem as jogadas prontas, os jogadores sabem o que fazer. Então, uma pergunta que muita gente tem feito é se vai durar, até quando vai durar. Isso acho que ninguém consegue responder, mas de fato eu acho que não vai ficar assim até o final, pelo menos não digo em primeiro, mas mantém esse ritmo, uma hora vai abaixar, porque está em 3 competições, uma hora vai ter que fazer trocas e obviamente a qualidade diminui, e isso em qualquer time do Brasil e do mundo. Obviamente o Botafogo não é candidato a nada, assim como o Fluminense, mas está ali e sonhar é de graça. Então é um grande momento do Botafogo, o seu torcedor tem que realmente aproveitar, porque é uma fase muito boa e tem que desfrutar mesmo, o momento é de vocês. E se você ficou aqui até o final, espero que você tenha curtido o vídeo, tenha gostado. E é isso, manda pro seu amigo botafoguense, sua amiga botafoguense, compartilhe nos grupos.
Tamo junto e até o próximo vídeo.